Oi pessoal, se hoje é quinta-feira, é dia de TBT, é o dia da recordação, o dia de a gente falar de um fato marcante da história do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. E senta porque hoje o TBT é especial. Nesse final de semana completa-se 100 corridas do Campeonato Mundial de Endurance, que foi reinaugurado em 2012 com a disputa das 12 horas de Sebring e a primeira temporada. Desde então foram 13 anos, e algumas temporadas bianuais, como vocês sabem, 2 Super Seasons. Depois voltamos, e a partir de 21, ao formato que enfrentamos. O Brasil já esteve uma fase no campeonato, voltou agora, 5 edições da corrida, e este, o Degas que vos fala, esteve em todas, fora uma que é absolutamente especial, cuja qual, claro, será o mote do TBT, com ênfase exatamente na data redonda, que desse domingo teremos a 100ª prova do FIOEC. Vocês estão prontos para o que vem por aí? Então, depois da vinheta, senta que lá vem a história. Vamos lá! Muito bem, gente, aqui o seu anfitrião Rodrigo Matar, o comandante desta nave louca que decola de novo neste TBT de número 230. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao A Mil por Hora. Conheça o nosso trabalho, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu like. De saída, senta o dedo no like. Bora! Bora que bora que bora! Se você encontrar a guia, seja membro no canal, e você pode ser integrante do clube de membros do canal com planos a partir de R$ 2,99. Você pode também colaborar com o seu Valeu Demais. Você pode deixar um hype no vídeo ou então mandar o Pix aqui para o QR Code que reside aqui no canto alto da tela e vai durar até quase o fim do vídeo. Bom, 100ª prova de uma história que recomeçou depois de um campeonato que foi pujante e, claro, sofreu altos e baixos entre 53 e 92. O World Sports Car Championship, o World Endurance Championship, Grupo C, Mundial de Marcas, teve tantas nomenclaturas anos a fio, mas a FIA e a Fórmula 1 mataram o Campeonato Mundial de Endurance no final de 92 por absoluto desinteresse dos fabricantes. É muito diferente de hoje, onde você tem aí cada vez mais um interesse muito crescente das fábricas, e nas próximas 2 temporadas nós teremos 3 novos construtores na classe Hypercar, que são a Hyundai, através da sua marca Genesis, a Ford e a McLaren. Então são 6 carros potenciais a mais para as 2 próximas temporadas. Então, quando se atinge uma marca centenária como essa, cabe a gente fazer tecer loas ao Mundial de Endurance, porque são poucos os campeonatos que conseguem sobreviver, e principalmente o FIOEC passou por fases bem complicadas nos últimos anos, e de 2023 para cá foi um boom absurdo. Muita gente fala que é a nova era de ouro ou a era de platina do FIOEC. Marcas que competiram em todas as 100 provas que estarão presentes, porque, claro, a corrida de Fuji não aconteceu, mas quem estarão presentes nas 100 provas serão a Porsche, que esteve em Gran Turismo todo esse tempo. Evidentemente, todas as 3 estiveram em Gran Turismo o tempo todo. Porsche, Aston Martin e Ferrari. Desde Sebring em 2012, presentes em todas as provas com pelo menos um carro. Outra curiosidade, 7 corridas tiveram 100% do plantel terminando a prova. As 6 horas de Fuji de 2013, as 8 horas do Bahrein em 2015, as 6 horas de Spa-Francorchamps em 2019, a Lone Star Le Mans de 2020, as 8 horas do Bahrein de 2020, as 6 horas do Bahrein de 2021 e as 6 horas de Fuji em 2023. Isso é muito curioso notar, né? Marcas que conquistaram campeonatos com 100% de aproveitamento nos pódios. Aston Martin na LM GTA1 em 2014. Alpine na temporada bienal 2018-2019. Toyota na Hypercar em 2021. Ferrari na LM GTE Pro também em 2021. E o Porsche Penske número 6 foi o único carro da classe principal que no ano passado completou 100% das voltas. Foram 1.859 giros completados em 2024 pelo carro que seria campeão mundial de pilotos. E a Michelin chegará, obviamente, até porque ela é a única fornecedora atualmente da classe Hypercar, a Michelin chegará nesse fim de semana nas 6 horas de Fuji a sua
100ª vitória. E a Toyota tem 100 pódios overall top class. É impressionante. 141 pilotos franceses, 131 pilotos do Reino Unido já tiveram mais de 100 pilotos, esses dois países, essas duas nações. A F-Corse Proton Competition foram as equipes que completarão 100 provas nas 6 horas de Fuji. Alfabeticamente, Matt Griffin é o 100º piloto da lista do WEC. O 100º vencedor foi o Porsche 919 Hybrid número 17. E as marcas que tiveram 100 entradas foram a Porsche, a Ferrari, a Aston Martin, a Toyota e a Corvette. Isso somando, logicamente, carros, divisões e tudo mais. Essas 5 marcas tiveram 100 participações no FIA WEC. E um único carro correu com o número 100 na história das provas do WEC, que foi a Ferrari LM GT1 da Valkenhorst Motorsport em 2023. Mas uma das razões pelas quais a gente tem um TBT alusivo ao FIA WEC é que eu resolvi resgatar um dos meus momentos do FIA WEC. Porque eu sei que tem muita gente que fala um monte, dizendo que porque é isso, é aquilo do Endurance, mas cabe lembrar, é muito bom lembrar, tá? E eu não costumo ser cabotino, mas hoje eu vou ser um pouquinho. Por quê? Se o Endurance chegou onde chegou, para o público brasileiro, tem muito do meu trabalho, mas muito mesmo, desde o tempo do Orkut, isso já tem quase 20 anos. E isso, minha gente, isso é algo que eu vou continuar alardeando por aí. Não vou precisar ficar, me lamentando. Eu não tenho por que me lamentar. Até porque o público sabe do meu valor. Fui elogiado em coluna do Flávio Rico. Então, se você tem esse respaldo, por que eu mentiria aqui para o público? O público não gosta de mentiras. E para quem esteve 5 vezes nas 6 horas de São Paulo, uma vez nas 24 horas de Le Mans, e acompanhou o FIA WEC desde a sua criação em 2012, comentou dezenas de corridas, desde o Fox Sports, passando até pelo próprio FIA WEC em português, desaguando no Band Esportes a partir de Le Mans 2023, com exceção de uma corrida que foi 6 horas de Fuji do ano passado, eu fiz todas as corridas pelo Band Esportes até então. Então, não é pelos meus belos olhos que eu estou fazendo. É porque realmente eu tenho um valor. Né? Parte do público sabe desse valor. Muita gente conhece esse valor. Né? Então, cabe lembrar que tem muita gente levando a fama que não lhes cabe. Eu mereço. Sincero, honestamente, eu mereço. Muito mais do que muita gente por aí. Mas chega de conversa fiada. Sabe o que eu vou trazer para vocês hoje? Eu vou trazer para vocês, porque eu tenho aqui no arquivo, meu arquivo pessoal, o Visão Fox das 24 horas de Le Mans de 2019. Pois é. Vocês estão preparados para rever todas aquelas emoções que eu vivi, que eu senti? Eu na roda gigante, eu conversando com dinamarqueses, de gorrinho de Papai Noel, contando como foi a vitória de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi em 2019. Estejam prontos para essa viagem no tempo. Visão Fox Le Mans 2019, um programa produzido por mim, eu, um iPhone e um tripé, foi finalizado aqui no Rio de Janeiro, foi ao ar e hoje está aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. Rodou!
três pistas que são consideradas a Santíssima Trindade do automobilismo mundial, em qualquer tempo. Monte Carlo com o GP de Mônaco, Indianápolis com a Fórmula Indy e, claro, Le Mans. Le Mans, onde a história é sempre escrita, onde os heróis se consagram, onde só os fortes sobrevivem. E nós estamos aqui para viver o sonho, para viver a magia da maior prova de endurance do planeta. Vem com a gente, está começando o Visão Fox Especial 24 Horas de Le Mans. Lá se vão quase 100 anos de um dos grandes eventos do automobilismo em todos os tempos. E tudo começou nos anos 1920. Os pilotos Charles Faroux e Georges Durand, mas o jornalista Émile Coquille, tiveram a ideia de promover uma competição em que fosse testada a resistência dos carros, não só para o público, mas também para a indústria automobilística. Nascia o conceito do Endurance e também as 24 Horas de Le Mans, cuja história é contada no museu anexo ao circuito de La Sarthe, construção inaugurada em 1961. Lendas como Jenna Arden Walker, o primeiro modelo ganhador em 1923, e o Ford GT40, chamado Matador de Ferraris, estão lá, misturados a diferentes projetos e conceitos do passado e do presente. Uma réplica do Mazda 787, carro que protagonizou a maior zebra da história, repousa em meio aos bólidos franceses como o Rondeau, os Alpine Renault e o lendário Matra Simca. E bem que avisaram que tem carro que vai para o museu como sai da pista. Um exemplo vivo disso é o Porsche 919, que ganhou a prova de 2016 num dos mais dramáticos finais de todos os tempos. As 24 horas de Le Mans não se resumem apenas à corrida de um dia inteiro, ao longo do fim de semana. Fora do autódromo, o principal acontecimento é a parada dos pilotos. Le Mans é uma cidade típica do interior, 210 quilômetros a oeste de Paris. Capital de Sarthe, no departamento do Pays de la Loire, soma uma população superior a 200 mil habitantes na área metropolitana. Às vésperas da corrida, essa população é multiplicada pela presença de hordas de torcedores de diversos países, que vêm pela celebração e pelo prazer de acompanhar os carros velozes no circuito, a mais de 300 km por hora. O desfile é uma festa. Público e pilotos se misturam, vai gente fantasiada. É uma farra que só estando por perto para saber a dimensão de um evento como este. Pois é, Papai Noel chegou mais cedo em Le Mans. Olha aí, ó. Tudo por quê? Porque tem mais uma vez a Dinamarca invadindo as 24 horas de Le Mans, invadindo La Sarthe. É impressionante a quantidade de dinamarqueses. São 50 mil espalhados por Le Mans. Naquele mesmo dia da parada dos pilotos, o Automóvel Clube do Oeste confirmou as mudanças de regulamento, não só para as 24 horas de Le Mans, como também para o Mundial de Endurance, especialmente na categoria principal. O conceito dos hipercarros, que passará a ser adotado na temporada 2020-2021, terá protótipos e modelos derivados de carros de série com fabricação mínima de 20 unidades por ano. De acordo com os organizadores, serão modelos com peso mínimo de 1.100 quilos, motores com 750 cavalos de potência e sistemas híbridos opcionais, com 250 cavalos, apenas nas rodas dianteiras. Toyota e Aston Martin foram os primeiros construtores anunciados de um novo regulamento que trouxe vozes otimistas, e outras nem tanto. Today from the ACO, the regulations have been stamped 15 days ago. That means that we still just have created some CAD files, digital files in our computers to start to develop the car, but definitely we are now under full pressure and under full motivation to come with a beautiful car and a very strong race car next year around the same time. Part of motor racing is a business for manufacturers, and they need to demonstrate the best technology they can to get customers to buy their cars, right? So if we go into hypercars, then there's that opportunity for manufacturers to really showcase what they can do, and then the customers know they have a possibility of driving
driving one on the road? Well, the ACO has always been looking for innovation and to stay ahead in the development of their meeting. They go not only about supercar, but they go also on the hydrogen engine in the future. So they try to assume the perennity of this event. We'll see how it works. But the positive aspect of it is to see with traditional cars, still today, you can do an exceptional race. I really don't know. I don't understand it. It's Why? well, because there's nobody really interested in doing it, and they're talking about controlling the top speed to, the average lap at 3 minutes 30. The LMP2 is already below that time, and I think the answer should have been the DPI2, which is where the manufacturers are really involved, and that is competitive racing. And I think the hypercar is going to drive the numbers so high that it's going to be out of anybody's chances. Like for me, as a car owner, I certainly will not participate. O quão positiva será a mudança? Só o tempo se encarregará de nos mostrar os erros ou os acertos dos hipercarros. O traçado do circuito de Le Mans já foi várias vezes modificado em nome da segurança, mesmo sendo composto por estradas que são usadas pelos carros de passeio em 360 dias no ano. Em suas primeiras corridas, a pista tinha 17 quilômetros e 261 metros. Mas na edição de 1933, foi adotada pela primeira vez uma variante com 13 quilômetros e 469 metros, que é praticamente a mesma de mais de 8 décadas atrás. Agora a pista tem 13 quilômetros e 626 metros. E quem nos contará as principais características do traçado de Lassat é o mexicano Roberto Gonçalves, piloto da equipe Dragon Speed na classe LMP2. Aquí es calle, rápida, muy rápida, chicanes muy rápidas, que normalmente la chicana es para disminuir velocidad, aquí solo las Ford sí disminuyes, en la segunda la velocidad, la primera es muy rápida y lo que es las de las rectas son muy rápidas, llegamos a 340 kilómetros por hora aproximadamente, a bajar a tercera, dentro de la curva hacemos una marcha para abajo todavía, segunda y acelerador, otra vez por muchos segundos hasta llegar a la siguiente. Y no nada más eso, es muy larga, son 14 kilómetros, pero no nada más es larga, es muy extensa el área. Puedes tener una zona donde haya lluvia y otra zona donde no haya lluvia, lo cual lo hace complicadísimo porque no puedes poner neumáticos de lluvia. Si el resto es como Spa, pero el doble de tamaño. Uma pista como essa, de tanta tradição, ninguém poderia conhecer as curvas por números, não é mesmo? Mas há uma curiosidade. É raro alguém que não seja francês chamar a reta principal hoje entrecortada por duas chicanes por seu nome original. Os ingleses simplesmente a chamam de Mulsanne, os locais de Lindois des Unodières, ou apenas Les Unodières. Foi nela que, há 30 anos, um desconhecido francês chamado Roger Dorchy chegou a insuperáveis 407 km por hora ao volante de um protótipo WR Peugeot. A arte de dirigir carros de corrida num dos mais tradicionais circuitos do mundo não se compara a de quem trabalha fora das pistas, como os fotógrafos. O brasileiro José Mário Dias é talento puro, um artista das imagens a serviço da velocidade. Olha, eu acho que o que mais conta aqui em Le Mans, por ser uma pista diferente das convencionais, uma pista longa, uma pista onde no meio da pista tem cidade, tem tráfego, tem muita coisa. Eu acho que aqui o que conta muito é a experiência. Quanto mais Le Mans você faz, mais a sua estratégia de trabalhar conta aqui. E, obviamente, nesse ponto aí você aplica a sua arte, vamos dizer assim, em cima dessa estratégia que você já planejou e já sabe como vai ser durante a corrida. A gente fica tentando com outros carros até acertar a foto para o nosso cliente, mas nessas tentativas às vezes saem umas fotos que são até as melhores que as dos nossos clientes, né? Mas daí a gente tenta publicar em revista ou nas minhas mídias sociais. E você tem uma estimativa de quantas fotos você tira em média para um evento como esse?
Esse evento é totalmente anormal, né? Até porque ele é uma semana de evento, ele é até muito mais longo do que uma 24 horas de Daytona, por exemplo. Sim. A estimativa, eu acho que entre 12 e 15 mil fotos durante a semana inteira, de segunda a segunda, né? Continue com a gente no Visão Fox Especial 24 Horas de Le Mans. No próximo bloco tem muito mais. De volta com Visão Fox Especial 24 Horas de Le Mans para mostrar a vocês o que vem por aí para o futuro. Emissão zero, um protótipo que será a tendência após os hipercarros. Vocês estão vendo o protótipo que está sendo desenvolvido para ser movido a hidrogênio. Aliás, ele já é movido a hidrogênio, ele está andando, já fazendo testes, fazendo desenvolvimento, e ele vai ser um dos carros que vai andar junto do pelotão antes da largada das 24 Horas de Le Mans. Esse protótipo de emissão zero de poluentes é uma proposta que a FIA está testando e que deve ser adotada para o Mundial de Endurance a partir da temporada 2023-2024. É hora também de dar mais um passeio pelo que acontece no fim de semana fora da pista. Sexta-feira é o dia que as estradas são abertas e o público pôde pisar no solo sagrado de Le Mans, além de visitar os boxes e garagens das equipes. Como vocês podem perceber, no dia que não tem corrida, no dia que não tem treino, no dia que não tem absolutamente nada, os boxes ficam totalmente abertos para a visitação do público. Olha que imagem fantástica, a interação de todos que estão aqui com o evento. Todo mundo podendo ver as garagens, todo mundo podendo falar com os pilotos. O Village, vocês sabem, é aquela festa. Le Mans é uma festa, é inacreditável o que vocês encontram no paddock. Eu vim aí dar uma voltinha no Village, olha só, moçada, 4 dinamarqueses devidamente trajados, certamente vieram para torcer pelo Magnussen, pelo David Heinemeier Hansson, mas também para beber cerveja, para curtir a festa. It's good to stay here in Le Mans? Oh yes, very good, very good. You came here for the race or for the party, for the atmosphere? Both. Both. And what's your driver? What's your driver for preference? Tom Christensen, Jan Magnussen? Jan Magnussen. Nicky Tim. Nicky Tim. Jan Magnussen. Ó, 3 pro Magnussen e 1 pro Nicky Tim. O placar tá goleada pro Jan Magnussen, o pai do Kevin, que todo mundo conhece, da Fórmula 1. Marco Sorensen. Marco Sorensen, olha aí. Tem muito piloto bom na Dinamarca. Aliás, o maior vencedor da história das 24 Horas de Le Mans é contra essa rapaziada, Tom Christensen. E a roda gigante? Que coisa absurda é o cartão postal de Le Mans. Uma visão indescritível e inimaginável. Estar aqui em Le Mans e não vir aqui, nesse lugar que eu estou nesse momento, é como ir para o Vaticano e não conhecer o Papa. Eu estou na roda gigante de Le Mans. Experiência espetacular, por 10 euros, equivalentes a pouco mais de 40 reais, você dá um baita de um passeio num dos lugares mais emblemáticos do Circuit de la Sarthe. É demais, simplesmente demais. Voltando à disputa, as 24 Horas de Le Mans e o Mundial de Endurance são disputados por 4 categorias. LMP1 com números de fundo vermelho,
é a dos protótipos de ponta, com equipes oficiais e particulares. São os carros mais rápidos do grid. LMP2 com números de fundo azul, 4 fabricantes de chassi, mecânica e eletrônica padrão e tripulação Pro-Am, com 2 pilotos profissionais e 1 de graduação inferior. LM GTE Pro com números de fundo verde, para modelos Gran Turismo derivados de veículos de série e desempenho pré-estabelecido pelo chamado balanço de performance. E LM GTE Am, com números de fundo laranja, para modelos Gran Turismo com mais de 1 ano de uso e tripulação Pro-Am, com apenas 1 piloto profissional e 2 de graduação inferior. E por falar nisso, o que será que pensam a respeito dos pilotos que são rotulados de Gentleman Drivers? I love the term gentleman driver. I love the term amateur. You like it? I like it. I have no problem with it. You know, because I know I'm a 47-year-old car dealer that gets to race in the 24 Hours of Le Mans. I'm not making my living doing this. I'm no Felipe Fraga or Jeroen Bleekemolen, and I know that. So, hey, I'm a gentleman driver. I'm just grateful to be here. So the FIA ACO sets the driver ratings for all the drivers here, and sometimes they get it right, sometimes they don't get it right. So we call those fake silvers. The guys that should be gold, that are flying out there, we call those fake silvers, that, you know, the ones that should be gold. Like Felipe Fraga? Like Felipe Fraga, absolutely. He's number 1 or number 2 on that list of fake silvers because, I mean, he's just as quick as Daniel Serra, who's a factory Ferrari driver, who's who was the champion last year in the Brazilian Stock Car Championship, and he's leading now. He's a good friend of mine. I won Petit Le Mans with him last year. But and Felipe's fighting him in the championship, and Daniel's a top pro. Yeah, you got a lot of fake silvers here, and it is what it is. We have to go out and do the best we can, and that's it. As 24 horas de Le Mans são feitas de detalhes. Cada segundo nos pits é importante. Nos treinos e principalmente na corrida, minutos perdidos podem significar o fim para qualquer um. Para um dos 7 brasileiros inscritos na maior corrida de endurance do planeta, nada poderia dar errado. André Negrão estava lá junto a Pierre Thirier e Nicolas Pierre para buscar a consagração do título mundial na classe LMP2. E numa equipe francesa, Sinatec Alpine, o que aumentava ainda mais a responsabilidade. A gente tem uma pressãozinha aí por trás da Renault, né? A Alpine nada mais é do que Renault, de estar na maior corrida do automobilismo mundial, acho que até maior do que Indianápolis, pelo fato de ter 4 categorias aí na pista. A gente está em primeiro no campeonato, só a 6 pontos do Jack Chan. E infelizmente, aqui em Le Mans tem carros da European Le Mans Series. Então a gente tem 20 LMP2 querendo ganhar essa corrida e junto com eles todos temos nós que estamos, né, batalhando para ganhar o campeonato mundial e mais as 24 horas de Le Mans de novo. Ainda nos protótipos, a Toyota tinha concorrência interna para ver quem das 2 tripulações levaria o troféu de campeão em Le Mans. Para o trio de Fernando Alonso, Kazuki Nakajima e Sebastian Buemi, a disputa valeria a chance de tentar a 2ª vitória consecutiva e também um troféu que Alonso, em especial, almejava depois de 13 anos de jejum. Mas havia pelo menos um nome disposto a atrapalhar a festa e colocar a Argentina no mapa dos vitoriosos em Lassarte. José Maria Lopes sabia das remotas possibilidades de título, mas o sonho de repetir a conquista de José Froilán González, 65 anos antes, era real. Bueno, de mi parte obviamente es mi tercera vez, mi segunda real. Llego mucho más preparado, con mucho más confianza, con mucho más experiencia, así que obviamente con la cabeza puesta 100% en la carrera de mañana. E assim, com o número recorde de 183 pilotos de 31 países diferentes, sendo 33 deles novatos e 61 carros, igualmente outro recorde, foi dada a largada da edição 87 das 24 horas de Le Mans. Enquanto isso, tensão nos boxes da Alpine. Ser piloto já é difícil. Imagine quando você é pai de piloto e esteve dentro de um cockpit.
Guto Negrão que o diga. A disputa entre Alpine e D-Drive atingiu níveis próximos do alto risco. Mas tudo se tranquilizou quando o motor de arranque do carro rival quebrou a pouco mais de 5 horas para o fim da disputa. Então, 24 horas de Le Mans, precisa esperar a última segunda para saber. Então, agora fez 21 horas relativamente tranquila, mas agora as 3 últimas é impossível, vai parecer um ano. Demora para passar, né, Patrick? Não, demora e vai ficar difícil, hein? Minuto, depois de minuto, até 3 horas. Mas bom, o carro está funcionando bem, os pilotos sabem que agora é só levar o carro em casa, mas mesmo assim, quando você está na reta a 330, qualquer coisa pode acontecer. Na correlação de forças entre os Toyota, a sorte foi decisiva. Uma parada de boxe mal sucedida e um problema num sensor de pressão de pneu que acusava um furo no carro que dominou e liderou grande parte da corrida foi a senha para que Alonso, Buemi e Nakajima assumissem a liderança e de lá não saíssem até a quadriculada final com a conquista do título. Os pilotos do carro 8 foram os primeiros a vencer em Le Mans 2 vezes seguidas nos últimos 90 anos. Um feito histórico. Tão grande quanto a performance espetacular dos pilotos brasileiros, com 3 vencedores na pista, sendo deles um campeão do mundo, 4 no pódio e depois 3 no resultado final. André Negrão e Daniel Serra tornam-se bicampeões em Le Mans nas categorias LMP2 e LMGT Pro. Negrão, junto aos parceiros franceses da Alpine, embolsou o merecido título mundial, repetindo Bruno Senna em 2017. Felipe Fraga e seus colegas Ben Keating e Erwin Bleckmolen viram a vitória escorrer pelos dedos na vistoria. Rodrigo Batista, o outro novato brasileiro, acabou com a segunda colocação ao final da disputa. Well, the Brazilian has always been very privileged, as far as drivers are concerned. You always had very talented people. Of course, the iconic name and legendary Ayrton, but before that you had Carlos Pace, Fittipaldi, Barrichello. You had many outstanding drivers, so it's a tradition. Sem dúvida, uma edição inesquecível em todos os sentidos, de mais uma 24 horas de Le Mans. Inesquecível, emocionante e única. A próxima temporada já está batendo a porta. O Campeonato Bienal 2019-20 começa dia 1º de setembro em Silverstone. E depois de 6 anos, o Brasil estará de volta com a disputa das 6 horas de São Paulo em 1º de fevereiro. E como dizem que a primeira Le Mans não se esquece, o gosto de quero mais já toma conta. E eu não vejo as horas para poder estar lá de novo no ano que vem, vivendo tudo isso tão intensamente. As 24 horas de Le Mans são incríveis.
Gente, especial, né? Foi um momento muito emocionante da minha carreira de jornalista, talvez um dos mais bacanas de todos. E eu quis compartilhar isso com vocês porque a data pede, a data exige, e ter estado em 6 das 99 provas anteriores, vindo de um país tão distante em relação à Europa, olha, eu sei que alguns outros brasileiros foram para a Alemanha até mais de uma vez, eu sei disso, mas acho que ninguém merecia mais do que esse aqui também. Estar numa 24 horas de Le Mans, viver todo esse clima, e Papai do Céu me será tão... eu diria que... E vai dar esse presente de novo. Eu acho que eu vou voltar um dia para as 24 horas de Le Mans. Enquanto isso, fiquem aí, né? Vocês ficaram com essa emoção toda vivida há 6 anos atrás, e vocês assistem às 6 horas de Fuji, a partir de 10h30 da noite de sábado. A corrida vai varar a madrugada até 5 horas da manhã de domingo. Sabe onde? Band Esportes, Band Play, Esporte na Band, com a melhor equipe de transmissão, certo? Com o cara que trouxe o Endurance, que levantou essa bandeira e que continua defendendo o bom jornalismo. Tá certo, pessoal? Obrigado pelo prestígio, obrigado pelo carinho e até a próxima. Tchau!